fim, olha lá. Vamos trabalhar agora a nossa questão dos adjetivos, tá? Adjetivo é outra classe de palavra muito importante para a morfologia. Eu diria que se a gente tem uma classe de palavra que é importante, que é o substantivo, outra tão importante quanto o substantivo é o adjetivo, porque ele está lado a lado. O adjetivo, ele é aquela classe de palavra que acompanha, que está ali, que a gente faz as alterações e as flexões de acordo com o substantivo, concordando com esse. Às vezes ele exerce função do substantivo, às vezes ele pode ser substantivado. Ih, gente, tem um monte de situações, de possibilidades aí. Então a ideia é entender bem o que é o que é o adjetivo, para que a gente consiga aplicá-lo depois lá na sintaxe. Sabe por quê? O adjetivo, ele pode aparecer com muito mais frequência do que você imagina. Existe uma estrutura de texto com os verbos de ligação em que nós temos o predicativo do sujeito, às vezes até o predicativo do objeto, em que o adjetivo é muito comum. Então, eu preciso entender bem o que ele é, como ele funciona, de forma ele se apresenta, para poder responder depois as questões de maior complexidade, beleza? Então é isso aí, vamos partir aqui para a nossa tela. É isso, opa. Vamos falar do nosso adjetivo. Segue aí, ó, vem comigo. Qual seria a nossa conceituação básica para falar do adjetivo? Vou pegar aqui a caneta preta para ficar melhor para você, ó. Primeira informação básica do nosso adjetivo. Ih, coloquei muito grande, peraí. Adjetivo é aquele que qualifica o substantivo. Ó, mas cuidado, tá? Quando a gente fala assim que ele qualifica, muita gente pensa da seguinte forma. Ah, eu vou escrever de novo, tá feio. Muita gente pensa da seguinte forma, que qualificar é simplesmente dar bons atributos a alguém. Não. Uma qualificação pode ser uma coisa negativa. Um adjetivo, ele pode ter caráter negativo, tá? Pode ser como? Ah, pode ser, sei lá, feio, né? Dá um adjetivo para esse menino, feio, né? Abusado. Então, é uma qualificação? É uma qualificação. Só que eu não posso entender qualificação como algo positivo, né? Quando a pessoa fala, me diga aí quais são seus predicativos. Se a pessoa fala, eu sou modesto, bonito, inteligente, modesto, de novo. Pode ser positivo? Pode, mas também pode ser negativo. Então, ó, vamos colocar bonitinho ali, ó. O adjetivo qualifica o substantivo. Qualifica o substantivo. Tamo junto aí, pessoal. Aí, o que mais? Eu posso pensar assim. Eu ia pegar um exemplo aqui para mostrar para você a ideia de qualificação, mas só tem um microfone aqui. Vou pensar o seguinte. Vou pegar essa caneta mesmo para você entender. Ele qualifica, certo? Então, como ele qualifica? Eu já tenho isso daqui que é o meu substantivo. É a caneta, é o meu substantivo. Agora, quando eu vou qualificar essa caneta, eu tenho que pensar nos atributos ligados a ela. Quer dizer, sem ela, não tem qualificação. Por isso que ele é um termo o quê? Agora você vai entender o que eu quero dizer. Ele é um termo que é subordinado. Ele qualifica o substantivo por quê? Porque ele está subordinado ao substantivo. Eu preciso do substantivo para dizer preta, né? A qualificação aqui. Longa, curta, sei lá, quente, fria. Eu preciso desse substantivo para que essa qualificação de fato aconteça. Então eu posso colocar, qualifica o substantivo, pois ele é o quê? É subordinado a ele. É subordinado, não estou falando de oração, tá? É subordinado a ele. É isso que acontece, beleza? Vamos abrir aí para você ver direitinho. Então, olha lá. É subordinado a ele. A ele quem? Ao substantivo, tá? Não vai errar isso daí. Bom, o que mais que eu posso colocar? Ele concorda, já que ele é subordinado, concorda com o substantivo em gênero e número
concorda com o substantivo em gênero e número. Pensa, se ele é subordinado, vai trazer essa ideia de concordância em gênero e número. Por quê? Porque se o substantivo está no masculino, ele vai ficar no masculino o adjetivo. Se está no plural, vai ficar no plural, tá? Então, concorda em gênero e concorda em número. Beleza. Mais um atributo do nosso adjetivo. Vamos colocar aqui. Enche a tela aí para você enxergar bem. Ele vai ter o quê? Um atributo. Ele pode ter valor semântico diferenciado. Eita. Valor semântico diferenciado. Isso quer dizer o quê? Que vai depender do contexto de uso para que eu tenha um valor diferente. Pensa comigo assim, se eu uso, né, num contexto, a pessoa olha para mim e fala, viu? Eu tô lá, uma roupinha, pensando no seguinte, uma roupinha, ó, vai fazer isso aqui, ó, tô com uma saia aqui, ó, uma saia bem xadrezinha, uma saia bem estampada, aquela saia, sabe, Maria do bairro, sou eu, aquela saia. Aí chega alguém assim pra mim, e eu pergunto, viu, o que você achou da minha saia? A pessoa olha assim, é minha amiga, né, vai falar, bonita, hein? Quer dizer, se bonita, é que a saia tá bonita? A pessoa vai falar, não, né? Eu conheço a pessoa e pelo tipo que ela falou, o valor semântico dado a esse adjetivo é bem diferente. Não é bonito de bonito não, gente. É bonito de bonito do tipo, não gostei não, né? Já tem um negócio mais básico para combinar com a blusa preta, né? Coloca um negocinho preto também, um cinza, sei lá. Pra que ter que rasgar desse jeito, minha filha? Colocar tudo estampado assim, bonito. Quer dizer, é um valor diferente. O adjetivo, ele tem isso, vai depender sempre do contexto de uso. Lógico que todas as palavras dependerão de contexto de uso, mas o adjetivo é muito escancarado nesse sentido, tá? Vai depender o quê? Vai depender sempre da intenção daquele que constrói a expressão, que constrói a estrutura. Vou pôr aqui, ó, vamos colocar aqui um exemplo para você. Como a ordem disso daí pode trazer alteração. Vou pegar outra cor aqui, ó. Como a gente vai ter diferença. Eu posso ter o funcionário velho e o velho funcionário. Posso ter isso daí. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura com adjetivo em que ele ocupa outro lugar. O azul é mais elegante que o verde. Ou ainda, a bonitona esqueceu o dinheiro. Quase não acontece, né, gente? Ó, vamos pegar aqui agora outra corzinha, pegar um vermelhinho para destacar. Velho, velho. Azul, verde, bonitona. O que eu vou ter aqui, ó, em todas essas estruturas, tá vendo? O funcionário velho e o velho funcionário, eu posso ter ideias diferentes. O funcionário velho é no sentido aqui, eu posso empregar o sentido de idade. O funcionário velho tá doente, o funcionário novo tá saudável. E o velho funcionário pode ser de antigo, mas esse antigo não tem nada a ver com idade. O velho funcionário é um funcionário que está ali há 2 anos. O novo funcionário é o funcionário que está ali há 2 meses, entendeu? Então, veja que a ordem aqui pode modificar o valor semântico dessas construções. O azul é mais elegante que o verde. Veja que aqui, quem é azul, quem é verde? Aqui eu tenho uma troca, inclusive, da classe da palavra. Azul e verde, você sabe que são adjetivos, mas no contexto em que aparecem, ó, antecedidos do artigo, eles aqui se tornaram substantivos, né? O azul o quê? Vou pensar, o vestido, vai. O vestido azul é mais elegante que o vestido verde, mas aí eu tiro a palavra vestido e deixo só, você sabe do que eu tô falando, faz de conta, e eu falo só, o azul é mais elegante que o verde. Do que ela tá falando, essa louca? Do vestido. Ah, entendi.
Percebeu? Então, olha como o valor pode mudar. Ou olha o último caso. A bonitona esqueceu o dinheiro. A bonitona esqueceu o dinheiro. Veja se esse bonitona é no sentido de, nossa, que mulher bonita. Olha! Não, né? Esse bonitona é em que sentido? Filha da mãe, esqueceu o dinheiro. É esse o sentido, então. Esse bonitona aqui, ele tem um valor semântico diferente. Percebeu que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele tem esse valor semântico aqui, ó, diferenciado? Essa ideia, levar sempre em consideração o contexto. Por isso que você tem que olhar sempre texto. Por isso que bancas grandes pegam textos, às vezes, até literários e complexos. Por quê? Porque esse tipo de levante, vamos dizer assim, aparece com mais facilidade nesse tipo de texto, em que é necessário que você interprete. Não é aquela leitura decodificada, é uma leitura com sentido, beleza? Vamos limpar tudo aqui, vamos começar a falar aí de outras categorias. Locução adjetiva. Começa por aí. Vamos ver que corzinha que eu tô aqui? Vou passar para o preto. Locução adjetiva. Deixa eu encher a tela para você enxergar. É uma construção o quê? Com mais de um elemento. Então, ó, é uma construção com valor de adjetivo. É uma construção com valor de adjetivo, mas é formada por mais elementos. Por mais elementos. É exatamente isso que a gente vai ter. Por exemplo, preposição mais substantivo. Olha isso. Para tudo aí que eu quero descer. Você já está falando isso daí. Para tudo aí que eu quero descer. Ó, olha essa ideia aqui. Olha essa ideia aqui. O que eu vou ter? Uma construção com valor de adjetivo. Mas não é formada por adjetivo. Eu sei. Eu sei que você está puxando a cordinha do ônibus para descer nesse momento, né? Você é da época da cordinha, eu sou. Você está puxando a cordinha para descer nesse momento. Ó, preposição mais substantivo. Por que eu estou falando de uma locução? Locução é uma construção com mais de uma palavra que tem o valor daquela que ela indica. Então, eu vou ter aqui uma preposição e um substantivo, mas eles terão valor de adjetivo. Anota aí, ó, vamos mudar a cor da caneta. Preposição mais substantivo com valor de adjetivo. É isso, ó, valor de adjetivo. Então, eu tenho essa construção, mas eles equivalem a um adjetivo. Vamos encher a tela aí, vamos mudar a cor, pegar o azul, que é a cor dos exemplos, para você entender. Por exemplo, eu posso ter aves da noite. Eu posso ter sorvete de morango. Vamos colocar mais. Eu posso ter piada sem graça. Ou eu posso ter comida de gato. Olha quantos exemplos bonitinhos. Ó, quantos exemplos. Tô dizendo a você que eu já tô pegando o jeito, as manhas dos Paranauê aqui desse negócio. Tô gostando dessa tela aqui, porque não suja a mão, não tem que fazer nem pagar nada e tá tudo ótimo aqui. Olha só. Aves da noite, sorvete de morango, piada sem graça, comida de gato. Vamos mudar a cor? Já mudei? Não, vamos mudar a cor. Pegar o vermelhinhos aqui novamente. Aves da noite. Isso daqui é a nossa locução adjetiva. Sorvete de morango. Isso daqui é a nossa locução adjetiva. Piada sem graça. Isso aqui é a nossa locução. Comida de gato. Isso aqui é a nossa locução. Percebeu? O que nós teremos aí, brasileiros? Nós teremos aí essa construção formada pela preposição. Você tá vendo? Tem mais coisas aí. Vamos pegar por partes para você entender? Ó, vou abrir aqui para você entender. Pega o da noite ali primeiro. O que eu tenho aqui? Ó? Esse A é o artigo que está acompanhando noite.
Então, eu tenho de mais a e noite, certo? É isso que eu tenho aqui. Noite é a noite, que é um substantivo. Então, eu tenho preposição, artigo e substantivo. Todo esse grupo de informações, vou mudar de cor, de vermelho. Todo esse grupo de informações aqui, ó, corresponde à minha locução adjetiva, é a minha locução, que tem a ideia, que transmite a ideia do advérbio. Do adjetivo. A minha locução adjetiva, muitas vezes, ó, deixa eu te falar, a locução adjetiva, muitas vezes eu consigo substituir, trocar a locução pelo adjetivo referente àquela estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aves da noite, eu posso substituir por aves noturnas, isso aí. Então, eu vou ter o quê? Essa troca. Quando eu consigo fazer essa troca, já é mais um indício que eu estou ali diante de uma locução adjetiva. Ok, mas olha o caso de baixo. Sorvete de morango. Preposição e substantivo, morango, certo? Eu tenho aqui a minha locução adjetiva, beleza. Será que é mesmo? Eu vou trocar, então, sorvete de morango por sorvete... Não tem. Sorvete de morango, sorvete moranguês, morangal, morangoso, morangano, não dá, percebeu? Percebeu? Por quê? Porque não dá para trocar tudo. Regra não pode ser... Na língua portuguesa a gente tem exceções. Então eu posso ir cegamente com essa regra, pensando assim, não, eu já sei, quando eu conseguir trocar é uma locução adjetiva, e daí eu já sei que vai ser isso daí sempre. Se eu não conseguir trocar é porque tá errado. Dá pra fazer isso aí, Brasil? Não, né? Claro que não. Você percebeu aqui, ó, sorvete de morango, não dá. O de morango não dá. Ah, professora, mas é mais ou é menos? A gente tem menos situações assim, mais situações em que dá. Piada sem graça. Olha a outra preposição que a gente tem aqui. Preposição sem. A ante até após com contra de desde em entre para per por perante. Sem. Exato. Sem sobre trás. Sem preposição. Porque eu troquei um pouquinho aqui para você ver que pode ser a preposição diferente. Piada sem graça. Piada desgraçada? Pode até ser. Ai, meu Deus! Pode até ser piada desgraçada, que é piada sem graça. Desprovida de graça, pode ser. Comida de gato. Comida felina. Gatina, gatuna. Não, comida felina. Então, veja que dá para substituir. Mas eu mostrei para você aqui um caso em que isso não dá para fazer, tá? Então, ó, fica aí a dica da tia, tá? Fique atento, não vai errar esse tipo de construção. Beleza? Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Falar da classificação e formação dos nossos adjetivos. Ai, professora, nossa, substantivo teve tanta coisa, a gente, sabe, substantivo tem tanta classificação, será que adjetivo vai ser a mesma coisa? Não, adjetivo vai ser mais simples, adjetivo vai ser mais básico, sabe por quê? Substantivo, lembra, ele é o pai de todos, todos estão ali subordinados ao substantivo. O adjetivo, ele tá ali no meio dos caras que precisam do substantivo. Então, ele vai ter algumas flexões para concordar ali com aquele substantivo, mas não vai ter tantas iguais a ele. Mas ele tem uma flexão aqui que cai muito em prova. Que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Vamos dar aqui uma olhadinha, vou me encher a tela. Bom, vamos falar então aí dessa nossa classificação. Primeiro, vamos pensar, classificação e informação, tá tudo junto, né? Então, vou pegar aqui, caneta preta. Vou pegar um primeiro caso, vamos fazer um asteriscozinho, que fica melhor. Vamos falar do substantivo primitivo. Lembra que do substantivo não, do adjetivo. O substantivo também teve, né? Então, o que eu vou ter aqui? Quando eu penso nesse substantivo que é primitivo, é a mesma ideia. É o primeiro elemento de formação. Vai ser aquele que é basilar, aquele que é primeiro, aquele de onde partem outros. Azulado, por exemplo, esverdeado, parte do quê? Do verde. Então, eu vou ter um elemento primitivo. Beleza, vamos encher aqui para colocar essa explicação. Eu vou pensar que ele é o quê? O primeiro elemento de formação. Primeiro elemento de formação.
Vamos colocar um exemplo, pegar o azul para colocar os nossos exemplos. Azul é a nossa cor, né? Fraco, bom, triste. Esses aqui são alguns exemplos de adjetivos primitivos. É só você parar para pensar. Deles a gente tem outras derivações, a gente vai ter outras construções. Azulado, tristonho, fracote, a gente vai ter outras construções a partir dele. Agora, se a gente tem um primitivo, é isso que eu tô falando, a gente vai ter o quê? Um derivado. Vamos encher aí de novo, pegar o nosso derivado. Primitivo e derivado. O nosso derivado deriva de substantivo ou verbo, tá? Então, ele... Opa! Já vou te mostrar. Ô, meu filho, não tá indo direito. Deriva de substantivo ou verbo. Calma que eu já vou te mostrar. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Bondoso, teimoso, barbudo. Vamos abrir aí. Ó, bondoso, teimoso, barbudo. Ele pode variar de adjetivo, mas ele pode variar de outras classes de palavras também. Barbudo, de barba, né? Teimoso, de teimosia. Então, eu posso ter essas substituições, esses adjetivos formados a partir de outra classe de palavra. A origem dele é de outra classe de palavra. Mas também pode ser, vamos colocar aqui, né? Não coloquei, o eita! Esverdeado. Para colocar todas as nossas categorias também ali, tá? Então, pode ser. Claro que eu posso ter variações que partem de uma base primitiva. Deixa eu colocar para cá. Que partem de uma base primitiva. E essa base primitiva, às vezes, está em outra classe de palavra, mas que a alteração dela, a construção, porque a gente está falando de formação de palavra, a formação começa em uma outra classe de palavra e termina como em uma segunda. Por quê? Porque é um atributo, uma qualificação. Não dá para falar barbudo e permanecer no substantivo. Não dá. A não ser que eu diga o barbudo chegou. Aí eu estou mudando a classe de palavra que era de adjetivo para substantivo. Mas barbudo é uma característica, né? Uma qualificação, tá? Então, primeira e segunda, primitivo e derivado. Vamos que ainda tenho mais duas situações aqui para mostrar para você. Vamos falar do simples. Ou seja, lembra da ideia do simples? É formado pelo quê? Um radical, certo? O nosso simples é eu vou colocar um radical só, porque aí você já sabe do que se trata. Um radical, formado de um radical. Exemplo. Exemplo. Claro. Deixa eu ver. Claro. Preto. Não tenho mais do que um termo aí, não tenho mais do que uma palavra. Simples, né? Só uma palavrinha ali formada a partir de uma ideia. Não tenho outro. Só tenho ela ali, formada a partir disso. Perceba que é a mesma ideia do substantivo. Qual vai ser a diferença para o substantivo? A diferença clássica. Adjetivo qualifica, substantivo nomeia. Ponto final, tá? Vamos colocar o composto aqui. Vamos mudar a tela para ficar mais bonitinho aí. Vamos colocar aqui o nosso composto. Composto. É mais de um radical. Azul. Azul. Vamos lá. Aí você tem vários, né? Azul claro.
Azul escuro, não vou colocar, né? Vou colocar outro. Castanho escuro, vai. Castanho escuro. Exemplo, né? Beleza, é isso aí, ó. Composto, mais de um radical. Então, eu tenho azul claro, azul escuro, castanho claro. Enfim, pode ter variação. Mas eu tenho o quê? A ideia é ter mais do que 2 elementos ali para formar esse adjetivo. Tudo aquilo que qualifica o substantivo é adjetivo. Beleza. Então, você teve ali, ó, primitivo, derivado, simples, composto. Lógico que a gente ainda vai ter aquele que cai muito, que tem uns aí, gente, que eu vou te falar um negócio. Tem uns que, cara, tem muita variação. Do que eu tô falando? Aqueles chamados adjetivos pátrios, que dão origem das pessoas. Quem nasce em Três Corações, quem nasce em Salvador, quem nasce em Concórdia, me fale aí os nomes de quem nasce. Isso daí é o adjetivo chamado adjetivo pátrio. Então vamos encher aqui, ó, colocar alguns exemplos para você. Azul. Adjetivo pátrio. Opa. Eita. Adjetivo pátrio, ou também chamado de gentílico. Adjetivo pátrio, ou também chamado de gentílico. Traz ideia do quê? Nacionalidade, naturalidade também. Vamos colocar naturalidade. Naturalidade. Que aí você já sabe do que se trata, né? Então, eu tenho adjetivo pátrio, gentílico, nacionalidade, naturalidade. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Vou colocar alguns, deixa eu pensar, que tem mais do que um. Por exemplo, quem nasce em Minas Gerais, tá, gente? Quem nasce em Minas, mineiro, olha a possibilidade. Ou geralista. Minas Gerais, mineiro ou geralista. Quem nasce no Paraná, olha. Não sou do Paraná, não, tá? Eu sou de São Paulo, sou paulistana. É paranista. Opa! A senhora não é paranaense? Eu vou colocar coisas diferentes aqui. Paranista, existe. Olha só, ou tingui. Que absurdo isso, né? Quando eu li, eu falei também, como assim? Tingui? Vamos colocar aqui. São Paulo. Opa! São Paulo. É paulista. Não, mas tem outra possibilidade. Eu quero só as coisas esdrúxulas. Bandeirante. Acredita nisso? Ó, vou colocar aqui outro. Piauí. Você nasceu onde? Me fala aí. Piauiense, você vai falar, não? Esse daqui, ó. Piauí. Zeiro, tá certo. Zeiro. Piauizeiro. Misericórdia, professora. Tanto que pode ser... Opa, volta. Tanto que pode ser baiano, quem nasce na Bahia, ou baianense, acredita? Baianense. Quem nasce onde? Quem nasce na Bahia. Então, ó, ô meu filho, volta. Então, ó, tem esse monte de possibilidade aí. Eu sei que tem gente que tem uns lugares bem doidos, que não parecem nada. Você olha a cidade, a hora que você olha o adjetivo gentílico ali, o pátrio do cara, você fala, não, que é isso aí? De onde saiu? Sei lá de onde saiu. Tanto que, gente, me fala, de onde vem Tingui, Paraná? Né? De onde vem Tingui? Paranista até tem uma lógica, mas Tingui, quem nasce? E bandeirante, porque por causa dos bandeirantes, daquela época da história da em São Paulo, né? Então a gente não tem que ter, não tem muita lógica, a gente só sabe que é isso aí, tá? Então existe, só tem que saber que esse tipo de classificação, a gente vai dar o nome de adjetivo gentílico ou adjetivo pátrio, como você preferir, pode aparecer aí de formas diferentes
na sua prova, combinado? Então, ó, colocamos aí na tela tudo bonitinho, dá a sua olhadinha aqui, ó, separadinho, tá? Fechou aqui nos nossos adjetivos pátrios. Como você já viu, agora a gente vai falar sobre outra informação. Volta para cá. Falar sobre outro ponto importante. Lógico que essa parte da formação e da classificação é uma das partes do adjetivo. A gente vai ter mais situações aqui, situação de grau, com relação até a própria flexão, que tem umas diferenças com relação ao substantivo. O substantivo, quando a gente fala no grau de aumentativo e diminutivo, é muito simples. O adjetivo é um ponto importante, é onde mais cai aí questões quando trata dessa parte morfológica, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima parte. Bom, falando ainda dos adjetivos e dessa ideia de flexão dos adjetivos, existe ainda essa nossa chamada flexão de gênero. Quando a gente pensa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, quando a gente pensa em gênero, óbvio, vou pegar outra cor, quando a gente pensa em gênero, lógico, óbvio que você pensa em quê? Masculino e feminino. Essa é a nossa ideia de gênero para os adjetivos. Ok. Agora, a gente vai ter uma separação, porque temos mais do que uma forma de variação de gênero para os adjetivos. Vamos abrir aqui a tela para colocar todas essas formas. Primeiro, vamos pensar que nós temos, vou pegar uma canetinha preta. Primeiro, nós teremos aqueles que são biformes. Tem um R ali, deixa eu fazer de novo, senão vai ter gente que fala, ai, não tem. Biformes, que são aqueles que vão apresentar duas formas. Exemplo, vamos colocar aqui, ó, azul. Exemplo, bom e boa, certo? Isso daí quer dizer o quê? Que eles têm uma forma para o masculino, outra forma para o feminino, porque eu coloquei aqui, ó, gênero tá ali, é masculino e feminino. O adjetivo, já que ele concorda com o substantivo em gênero, em número, ele precisa ter essa variação também. Então, ele precisa, se eu tenho uma menina, substantivo, ela é boa. Se eu tenho um menino, ele é bom. Então, ele tem que sofrer essa alteração. Então, eu tenho essa daqui que é biforme. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Mas tem mais. Vamos abrir aqui, ó. Tem mais. Pega o preto de volta. Temos o biforme, mas também temos aqueles que são o quê? Uniformes. Uma única forma para os dois. Aqui, ó. Uma única forma para os dois. Por exemplo, feliz. Feliz. Ou, então, ruim. Vamos colocar ruim. Ou, então, simples. Ou, então, frágil. Ou, então, deixa eu ver, silvestre. Silvestre. Percebeu? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma alteração que envolve essa ideia de ter uma forma ou de ter duas formas. Então, uma forma para o masculino e outra para o feminino, ou uma única forma para os dois. Beleza? Então, feliz, ruim, o menino feliz, o menino ruim, a vida simples, o carro simples, o copo frágil, o lápis frágil, tá vendo? São adjetivações, são qualificações, mas serve tanto para o masculino quanto para o feminino e não tem problema. Então, eu tenho. Você percebeu que é mais fácil do que o substantivo. Por quê? Porque ele está deixando o peso mais difícil ali para uma outra categoria de alteração, tá? Então, a ideia de gênero, tranquilo, beleza? A ideia de gênero é essa daqui. Agora, teremos também a alteração, a variação de número. Vamos ver se está aqui já? Gênero, número. Aí, o número é o quê? Singular e plural. Lembra que é isso? Coloque aí, ó. Singular e plural.
Então, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural. E como vai ser essa variação de singular e plural? A gente vai ter estruturas, já que a gente tem adjetivos que são simples e compostos, a gente também vai ter essa variação, concorda? Se o substantivo teve, o adjetivo também vai ter, afinal de contas, ele vai concordar, vai acompanhar esse substantivo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, encher a tela para as nossas possibilidades. Ó, quando nós temos... Opa, pegar o preto. Quando nós temos uma construção formada por... Vou colocar o asterisco para ficar melhorzinho, bem separado. Quando nós temos adjetivo mais adjetivo, quem é que vai sofrer a variação? É simplesmente o último elemento. Exemplo, vou pôr de vermelho aqui. Exemplo, azul claros. Então, eu tenho aqui dois adjetivos, azul e claro. Então, quem vai sofrer? O último, azul claros. Ah, ele tem olhos azuis claros. Não, azul claros. Azul claros no final, só o último elemento. Mas é só esse daí? Não, a gente tem outras estruturas. Vamos montar todas elas, aí eu volto passando por cada uma para você. Podemos ter também, ó, pega de volta ali a nossa caneta preta. Podemos ter também adjetivo, uma estrutura formada por adjetivo mais substantivo. Quem vai sofrer a flexão? None. Nenhum vai sofrer a flexão. Pega aqui um exemplo. Peguei vermelho, peguei. Por exemplo, verde, musgo. Tá vendo? Ninguém vai sofrer aí. Outra situação. Quando nós temos um termo invariável seguido de um que é variável. Neste caso, é o último. A mesma questão, a mesma regra lá do substantivo, né? Tá vendo? Então, você tem mal educados. Só o último que sofreu. Mal e contrário de bem educados, né? De novo, volta lá. Quando nós temos uma locução com a ideia de cor de, você já vai entender. Nenhum deles sofre a flexão. Como assim, Brasil? Ó, cor de rosa. Percebeu? Cor de rosa, cor de burro quando foge, cor de algum negócio. Quando for cor de alguma coisa, não vai sofrer. Então, olha só. Adjetivo mais adjetivo, só o último. Adjetivo e substantivo, none. Um termo invariável com termo variável, mesma regra do substantivo, só o último. Locução formada com cor de, não vai sofrer variação, nenhum elemento, né? Vou até apagar isso aqui, ó, peraí, para ficar igual aqui, ó, assim, né? Porque daí nenhum deles sofre flexão, e aí você entende, fica até mais bonitinho, né? Último none, né? Para entender. Então, essa daqui é uma das alterações. Deixa eu ver se vai caber mais uma questãozinha aqui, porque a gente vai ter, por exemplo... não, vamos passar aqui, ó, para a ideia de grau, que eu ia colocar um grau ali, mas eu vou colocar a explicação dele aqui já. A ideia de grau. Bom, agora sim. A gente tem variação de gênero, de número e de grau. A variação de grau é aquela que vai trazer mais possibilidades para o nosso adjetivo, porque você vai ter separações aí, categorias com relação a cada um deles. Vamos colocar as 3 construções bonitinhas com os exemplos para você ver aqueles superlativos e aquelas ideias todas que tem aquelas terminações em ismo, íssimo, que às vezes as pessoas ficam na dúvida. O que é aquilo ali? Relatividade, superioridade, inferioridade, igualdade, tá onde?
Então, eu vou mostrar para você, tá? Vamos pegar, então, essa nossa primeira ideia, a ideia de grau. Ok, como é que a gente vai construir essa ideia? O que é o grau, gente? Nesse caso, a gente vai ter alguns graus. Grau comparativo. Vamos colocar a primeira situação aqui. Deixa eu ver se eu tenho tela para isso depois. Opa, tenho. Ó, grau comparativo. Comparativo. Vou deixar bem grande para você entender, para você enxergar bem. Comparativo. O grau comparativo pode ser de igualdade, pode ser de superioridade, pode ser de inferioridade. Vou puxar mais esse aqui para ficar mais embaixo. Pode ser de inferioridade. Então, ó, pensa comigo. Comparativo. Vai existir o quê? Uma comparação de superioridade, de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, eu vou ter 3 possibilidades aí, tá? Alguma coisa que é igual, alguém que é superior e alguém que é menor. Sempre comparando, porque a ideia já tá aqui, é comparativo. Beleza. Como é que vai ser, então? Então, eu vou ter 2 elementos, 2 seres, porque eu só posso me comparar com alguém ou com algo. Então, a ideia de comparação parte daí. Vou colocar aqui os exemplos para você, ó. Igualdade. Tá todo mundo igual, né? Vamos botar de azul. Tudo igual. Então, eu posso colocar Maria é tão feliz quanto João. Maria é tão feliz quanto João. Superioridade. Maria é mais feliz do que João. Ou inferioridade. Maria é menos feliz do que João. Fechou? Olha lá. O que eu vou ter aqui, ó, para essa comparação. Vou pegar o vermelhinho para você enxergar. Ela é tão quanto igualdade entre Maria e João. Ela é mais do que João. Essa preposição aqui ela é facultativa, tá? Então, aqui eu tô comparando. Ou ela é menos do que João. De novo aqui, ó, comparação. Comparação para mais, comparação para menos. E aqui a comparação dos iguais, certo? Então, eu tenho a comparação com alguém. Um alguém com outro alguém. Esse é o primeiro tipo, comparativo, o grau comparativo. Mas existe outro grau aí para a gente analisar. Vamos partir aqui para a nossa tela em branco. Qual seria? O grau... Vamos pegar aqui, preto de novo. Teremos o superlativo. Superlativo, que vai ter 2 possibilidades. Vai ser aquele absoluto, vou mudar essa letra aqui. Absoluto, que vai se dividir também entre o absoluto chamado de sintético e o absoluto chamado de analítico. E aí eu vou ter, pegar o azulzinho aqui, 2 possibilidades. Vamos colocar Maria é belíssima. Lembra dessa novela? Ou então, Maria é muito bela. 2 possibilidades. Fechou? Ó, Maria é belíssima, Maria é muito bela. O que eu vou ter? Qual vai ser a diferença aqui, ó? Sintético, porque sintetiza. Ele diminui. Ó, trouxe aqui o grau. Belíssima.
Agora, analítico, porque amplia. É muito bela. Tá vendo? Maria é muito bela. É muito bela. Uma estrutura formada aí por 3 elementos. Belíssima. Uma estrutura formada por um único elemento. Então, percebeu? Sintético porque sintetiza. Analítico porque amplia. Então, eu tenho aí, ó, grau comparativo e grau superlativo absoluto. Porque não tem, ó, absoluto porque não tem ninguém. Ela é belíssima. Ela é aqui muito bonita. Não tem comparação aqui. Então, a comparação é só naquela primeira categoria. Só que existe uma outra possibilidade aqui de superlativo. Vamos limpar aqui de novo. Volta para cá. Que é o nosso superlativo que não é absoluto. É aquele superlativo que é o quê? Relativo. Superlativo relativo, porque não vai ter mais uma pessoa necessariamente. Mas a gente vai ter aí uma ideia comparado a alguém. Então, eu tenho o superlativo relativo de superioridade e o de inferioridade. Inferioridade. Beleza? Então, tá aí, ó. Vamos pegar os 2 exemplos. Qual seria o de superioridade? Maria é a mais esperta da sala. E Maria é a menos esperta da sala. Ó, o que é que nós temos aí? Percebeu que é uma relativização, melhor dizendo assim, da situação? Você tem o superlativo que é absoluto, belíssima, contentíssima, magérrima, né? Temos esse daí que é absoluto, e temos aquele que é relativo. Existe uma comparação, mas é uma comparação específica, é com o todo. Então, o comparativo, ele é com alguém. O absoluto é com ninguém. E o nosso superlativo relativo, ele não é com o todo e também não é com ninguém. Ele é com um negócio ali que está no meio do caminho, percebeu? Não é um alguém especial, mas há uma comparação. Não é uma ideia jogada assim, sozinha, mas ela não tem uma comparação específica. É como se fosse o meio do caminho, percebeu? Então, comparativo só vai ter uma modalidade. O superlativo é que tem 2, que é o nosso absoluto e o relativo, tá? Então, são essas as ideias. Eu tenho que prestar atenção em uma construção que eu já vi cair em prova. A gente tá falando de grau, então tá tudo bem, tá tudo beleza, ok. Mas, ó, essa estrutura aqui, ó, vou mostrar pra você. Esse caso especial você vai guardar no coração. Sabe aquela pessoa que estava na dúvida se ia assistir aula, se não ia? Pois é, essa é aquela questão da prova. Sabe aquela, o gol de ouro? É essa questão aqui, é esse exercício aqui. Vou abrir a tela para colocar a frase para você enxergar bem. Cuidado, então, atenção com esse caso especial. Que caso especial poderia ser esse daí, gente? Ó, veja só, qualidades, quando a gente está falando sobre, ó, presta atenção que você vai ter um choque, um chilique agora. Quando eu estou falando de qualidades para a mesma pessoa, quando eu não estou falando de comparação, ó, vou até colocar aqui, não há comparação. Eu tô falando da mesma pessoa, sabe por quê? Você vai entender agora o porquê o meu medo de falar isso daqui. Maria, não, vou colocar João, né? Já coloquei muita Maria. João é mais bom do que inteligente. Deixa aí na tela e dorme com esse barulho aí.
Eu sei que tem gente que tá se revirando agora. Tem gente que tá aí, misericórdia! Não acredito que eu vou ficar... Meu Deus, Sora! Volta pra mim. Sora, tá errado aquele mais bom. Quando a gente fala que sim, quando a gente compara com outras coisas, esse sorvete é mais bom do que aquele. A gente está comparando uma coisa com a outra, certo? Fulano é mais bom jogador do que o Beltrano. A gente está comparando uma coisa com a outra. Nesse caso aqui, com quem eu estou comparando o João? Eu não estou comparando o João com ninguém, gente. Eu estou dizendo o quê? Que ele é mais uma coisa do que outra coisa. João é mais bom do que inteligente. Eu não tô, troca aqui. João é melhor, troca mais bom por melhor. João é melhor do que inteligente. Faz sentido? Não faz sentido. Eu estou dizendo que ele é mais isso do que aquilo. Vou trocar esse bom. João é mais esperto do que inteligente. Percebeu? Ó, pegar aqui. Troca esse bom por esperto. João é mais esperto do que inteligente. Percebeu que agora não te causou problema? Não. João é mais... deixa eu ver. João é mais ligeiro do que inteligente. Ele é mais uma coisa do que outra coisa. Percebeu? Só que essa estrutura aqui, do jeito que ela tá, mais bom, existe. Tá vendo que é o contexto que vai me dizer? Essa daqui é aquela golden key, a chave de ouro, para você entender que vai depender muito das estruturas e dos contextos. Eu garanto que tem gente que está olhando isso daqui e já está indo procurar para ver se existe. Não, isso aí não, não. Para tudo, porque eu cheguei aqui achando que era uma aula nível Juninho e de repente estamos diante de uma construção dessa. Pois é, a gramática ela tem essa mágica, consegue fazer isso daqui. Gente, essa estrutura só existe por causa dessa situação. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, que é um caso especial, porque não existe uma comparação com outra pessoa. Se houver a comparação com outra pessoa, essa regra não vale. Tá? Essa regra não vale. Por quê? Porque aí eu terei coisas diferentes sendo comparadas. Agora, quando é um atributo, uma qualidade da mesma pessoa, aí eu coloco mais isso do que aquilo. Poderia ser um menos, né? João é menos bom do que inteligente, mas eu quis dizer que ele é mais bom do que inteligente. Ele tem mais bondade no coração do que inteligência na cabeça. Essa é a ideia dessa estrutura. Compreendeu, caro gafanhoto, amigo? É isso. Então, cuidado, cuidado. A gente tem que analisar com calma as estruturas para poder julgar com correção e adequadamente. Combinado? Então tá, fecha neste momento essa nossa parte aí com relação aos adjetivos, com essas situações dos adjetivos.